Salve Maria Imaculada, nossa corredentora e mãe. Amados irmãos e irmãs, em uma das aparições de Nossa Senhora em Fátima, ela olha com um semblante muito triste para os 3 pastorinhos e nos dirige a seguinte mensagem: parem de ofender a Deus, que já está bastante ofendido. Sim, essa é uma mensagem muito forte que Nossa Senhora transmite para toda a humanidade em 1917, através daquelas 3 pequenas crianças. Se Nossa Senhora em Fátima disse que nós deveríamos parar de ofender a Deus, já estava bastante ofendido, de 1917 para cá, quase 100 anos após as aparições, quão ofendido está Deus com os nossos pecados, com as nossas guerras, com as nossas impurezas. Então, nós devemos lembrar que nós somos feitos para o céu e não para essa vida passageira. O Papa Pio XII vai dizer que o pecado do século é a perca do sentido do pecado. Hoje as pessoas começam a tratar os pecados como se não fossem pecados, como se fossem normais, nada mais é pecado, mas Nossa Senhora vem e diz: parem de ofender a Deus, que está bastante ofendido. Em outra aparição, um pouco antes, em Nassaete, ela disse também que os pecados são aquilo que trazem a ira de Deus, que trazem os males à terra, os males, as doenças, e nós esquecemos isso. Nós precisamos voltar a compreender aquela palavra de Hebreus, capítulo 12, versículo 4. Ainda não tendes resistido até o sangue na luta contra o pecado. Hoje, o mundo, perdendo o senso do pecado, não quer mais resistir ao pecado, porque nada é pecado, tudo é relativo. E aí nós esquecemos que se nós dizemos que não precisamos nos converter, se nós dizemos que não necessitamos lutar contra o pecado, nós estamos jogando o sangue redentor de nosso Senhor fora. Pois Cristo falou: se eu não tivesse vindo e não tivesse vos falado, não teriam pecado. Mas agora eu vim e vos falei, não há desculpa para o vosso pecado. Eis a mensagem de Nossa Senhora para mim e para você, meu irmão. Ela sabe da nossa fraqueza, da nossa miséria, mas ela quer que nós tentemos resistir até o sangue na luta contra o pecado. Por isso ela fala: parem de ofender a Deus, que já está bastante ofendido. Nós não podemos viver mais nessa situação em que não somente se ofende a Deus, mas ainda se luta para legalizar o pecado, se promover o pecado. Veja, nós hoje não temos somente pessoas que cometem pecados de impureza, nós temos promoções pela televisão, pelas novelas. Nós tínhamos até um tempo aí, não sei como é que ainda está, nós tínhamos uma escola que tinha máquina de camisinha. Você se promove o pecado. E ainda dizem que é um direito dos jovens, dos adolescentes se prostituírem. Prostituírem, isso é prostituição, fica com um, fica com o outro, é um direito. Hoje é um direito. Veja como que se perdeu o sentido do pecado, como disse o Papa Pio XII. Hoje, você não simplesmente comete o horroroso pecado do aborto, você quer uma promoção e uma legalização. Tem que ser financiado pelo Estado, tem que fazer, você quer tornar aquilo que é um pecado, que é um crime, em um direito. Você simplesmente não comete apenas o divórcio, você promove isso. Pode casar e descasar à vontade, pode trocar de marido, de mulher, como se troca de roupa. Começam-se as promoções. E como está o coração de Deus hoje? Se não fosse a intercessão da Virgem Maria, se não fosse a Santa Missa e tantas almas escondidas que fazem penitência, o que seria de nós? De tal maneira que nós vivemos no mundo como se Deus não existisse, como se não houvesse Deus. Nós estamos no mundo em que se esquece do mandamento de Deus em Levítico 19:2, sede santo, porque eu, Senhor teu Deus, sou santo. De tal maneira que se joga fora o sangue de Cristo para viver os pecados, viver o mundanismo, esquecemos que existe o inferno. E não é Deus que nos condena para o inferno, é nós mesmos que nos condenamos ao renegar a Deus e a fazer a nossa própria vontade. E um dos chamados segredos de Nossa Senhora, as partes do segredo que aos poucos foi revelado, se trata justamente da visão do inferno. E eu quero ler para vocês como a irmã Lúcia vai escrever nas suas memórias esta visão do inferno que Nossa Senhora concedeu para os pastorinhos. E a irmã Lúcia descreve assim: Nossa Senhora mostrou-nos um grande mar de fogo, que parecia estar debaixo da terra. Mergulhados nesse fogo, os demônios e as almas, como se fossem brasas transparentes e negras ou bronzeadas, com forma humana, que flutuavam no incêndio, levadas pelas chamas que delas mesmas saíam juntamente com nuvens de fumo, caindo para todos os lados, semelhante ao cair das fagulhas em grandes incêndios. Sem peso nem equilíbrio, entre gritos e gemidos de dor e desespero, que horrorizava e fazia estremecer de pavor.
Os demônios distinguiam-se por formas horríveis e asquerosas, de animais espantosos e desconhecidos, mas transparentes e negros. Esta vista foi um momento, e graças à nossa boa mãe do céu, que antes nos tinha prevenido com a promessa de nos levar para o céu na primeira aparição. Se assim não fosse, creio que teríamos morrido de susto e pavor. Em seguida, levantamos os olhos para Nossa Senhora, que nos disse com bondade e tristeza: vistes o inferno, para onde vão as almas dos pobres pecadores. Para salvar, Deus quer estabelecer no mundo a devoção ao meu imaculado coração. Se fizerem o que eu vos disser, salvar-se-ão muitas almas e terão a paz. E aí Nossa Senhora vai seguir, sobre a questão do comunismo da Rússia, da perseguição à igreja, da guerra, etc. Mas aqui nós vemos que Nossa Senhora mostra o inferno e fala: para lá vão as almas dos pobres pecadores. Por isso que Fátima é um grande escândalo para o mundo. Ela nos lembra que nós estamos no céu, ela lembra que aqueles que cometem pecado são obstinados no pecado, que não querem se converter a Deus, infelizmente, por livre e espontânea vontade, se lançam no abismo do inferno. O inferno existe. Ela mostra para aquelas 3 criancinhas que relatam de maneira detalhada e tão triste a realidade do inferno. Mas Nossa Senhora diz: para salvar, Deus quer estabelecer no mundo a devoção ao meu imaculado coração. Por isso, meu irmão, minha irmã, não sei qual é a tua situação, não sei qual é a tua vida. Por mais que você esteja no pecado, talvez você esteja obstinado no pecado até aqui, eu vos peço, olhai para o coração de Maria, suplicai-lhe misericórdia, ela há de intervir na tua vida e romper com o pecado. São João Paulo II vai dizer: santo não é aquele que não cai, mas aquele que se levanta após cair. Você pode até o dia de hoje ter estado no caminho do abismo do inferno, como Nossa Senhora mostrou para essas criancinhas do inferno. Mas, a partir do momento em que você grita: Mãe de Deus, rogai por mim, Mãe de misericórdia, piedade de mim, ela há de entrar na tua vida e te conduzir para o caminho, a verdade e a vida, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, um santo da igreja, ele vai dizer que a devoção à Virgem Maria é uma alma de salvação que Deus dá para aqueles que Ele quer salvar. Se você está vendo esse vídeo hoje ou ouvindo áudio em alguma outra ferramenta, em alguma outra rede social, saiba, é providência de Deus, porque Deus quer salvar você e Ele pede: entrega-te à minha mãe, entrega-te à Virgem Maria e ela vos concederá a graça da vitória. Eu vos peço, meu irmão, minha irmã, entrega-te à Virgem Maria, pois nunca se ouviu dizer que um devoto da Virgem Maria que a ela recorreu fosse por ela desamparado. Se entregue a ela, pois vai dizer São Luís que mesmo que alguém tenha vendido a alma para o demônio, se ela for fiel no rosário, ela se converterá e se salvará. E para encerrar este assunto, Nossa Senhora ainda fala para os pastorinhos: muitas almas vão para o inferno porque não há quem reze e se sacrifique por elas. Rezemos pelos pecadores, rezemos clamando misericórdia, façamos penitência e saibamos que muitas almas vão para o inferno, infelizmente, porque o mundo preferiu seguir sem Deus. E aí eu lembro aquilo que São João Paulo II falou: o homem pode construir uma sociedade sem Deus, mas essa sociedade se voltará contra o homem. Por isso, se já experimentamos, se já se experimenta-se um inferno na própria terra, com tanto ódio, com tantas guerras, com tantas perseguições, que possamos clamar à Virgem Maria, que nos conceda o orvalho do céu. Entreguemos-nos a ela, e ela nos defenderá das astúcias e ciladas do demônio. E mesmo que se estivermos no caminho do pecado, com o pé no inferno, olha para a Virgem Maria, e ela nos levará para o céu. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós, e por todos quantos a vós não recorrem, de modo especial pelos inimigos da Santa Igreja e por aqueles que a vós estão recomendados. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Salve Maria Imaculada, nossa corredentora e Mãe.